aqui. Um ano já fora? Um ano, né? Um ano fora, retornaram agora e vamos aqui ouvir uma palavra. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Você crê nisso, amém? Amém. Espera aí, Levi. O Levi está mandando trocar aqui. Aleluia. Aleluia. Você vê qual que é melhor. Vai ver qual é melhor. Queridos, a graça e a paz. Que alegria estar com vocês nessa noite. Eu quero, antes de mais nada, já pedir a você que vai abrindo a sua Bíblia aí. Obrigado, Josi. No livro do profeta Abacuque. Abre aí que esse é difícil de achar, hein? Mas você encontra Abacuque, capítulo de número 2. Está antes de Sofonias, depois de Miqueias. É bem curtinho, mas está na Bíblia. Enquanto você encontra, eu quero desde já externar a minha alegria também por estar aqui nessa noite. Uma noite tão especial. Eu confesso que meu coração está batendo um pouquinho mais acelerado hoje, né, Mário? E glória a Deus por tudo que vocês estão vivendo e que nós estamos vivendo como um todo. Quando eu digo nós, eu digo porque é visível o que Deus tem feito nessa casa, na vida de vocês. E é muito bom rever alguns amigos, rostos que nós estávamos sim com saudade, e também conhecer outros que não conhecíamos até então. Pastor Marcelo, obrigado. Pastora Marta, Pastor Hermes, Pastor Inajara. E fazendo menção deles, eu faço menção de todos, porque senão a gente passa horas aqui falando de todos vocês. O amor e o carinho que nós temos por essa casa é incrível. Uma casa que, como nós já ouvimos da pastora Marta, sempre acolheu a Isa, mas me acolheu também. E enquanto me acolheu, eu raptei em amor. Não é, gata? Não foi uma ruptura, foi uma soma. E glória a Deus pela vida da Isa. Obrigado, amor. Bia, Enzo. Papai ama vocês. E os três que estão longe, a gente está amando cada dia mais também. Queridos, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você acredita? Eu estou animado e eu estou na expectativa daquilo que Deus tem para nós. E antes de ler o texto, eu vou falar do livro da Isa. O meu ainda está no forno, mas a Isa é acelerada, a Isa é embaçada. Eu sou fã dessa mulher. Então, a Cura da Alma, um guia para mulheres que desejam viver curas. Se você ainda não conhece, vai estar lá no fundo depois. A gente vai estar lá. E adquirindo um livro desse, você abençoa também a nossa vida, o nosso ministério. E daqui nasceu muita coisa. O capítulo que eu mais gosto é o 10. Eu estou lá. Glória a Deus. Alguém pode se alegrar comigo? Amém. Eu sou grato a Deus pela sua alegria. Vamos ler então Abacuque, capítulo de número 2. Cada dia que se passa, eu percebo que eu preciso mais de usar óculos, então eu vou usar minha lanterna aqui. Porque, meu Deus, vocês conhecem alguma ótica aqui na região? Conhece? É, glória a Deus, eu também. Abacuque, capítulo de número 2, vamos ler quem pode, diga amém. Vamos ver no telão. Permanecerei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá da fé. Eu vou ler na outra versão que diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa.
porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não falhará. Obrigado, olha que coisa linda, eu amo você, meu lindo. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Isso é falando sobre o ímpio, mas o justo pela sua fé viverá. Feche os seus olhos e não feche a sua Bíblia. Paizinho, nós estamos na sua casa. Somos gratos a Ti pelo Teu amor e misericórdia. É muito bom estarmos reunidos. É muito bom, ó Deus, estarmos diante da mesa, para que nessa noite venhamos também, Senhor, trazer a memória e cearmos juntos, Senhor, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós Te louvamos. Paizinho, obrigado. Espírito Santo, fique à vontade entre nós e fale conosco tudo aquilo que o Senhor deseja, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós assim oramos e Te agradecemos. Se você pode, diga amém. Glória a Deus, vem comigo. E eu te peço que você redobre a sua atenção. Queridos, nós estamos diante de um texto que eu amo particularmente, e um texto que eu conheço há muitos anos, mas um texto que vem sido martelado dentro de mim há algumas semanas, para ser bem sincero. Há umas 4, 5 semanas atrás, Velto, eu estou lendo esse texto e eu precisei parar em alguns detalhes aqui. E Deus tem falado comigo de uma forma muito pontual. E o ponto que eu quero destacar de início é sobre uma curiosidade. Eu não sei se você sabe disso, mas segundo pesquisas da neurociência, juntamente com a psique, nós temos um dado que é muito importante, pastor Marcelo. E o dado é que nós, eu e você, seres humanos, nós diariamente, nós somos capazes de tomar em média de 70 mil decisões por dia. Quem sabia, diga amém. Alguém sabia? 70 mil decisões por dia. Em média, essas decisões, lógicos, são decisões que às vezes já fazem parte do nosso cotidiano. São hábitos, são questões pontuais, são questões que acontecem de forma automática, mas também até aquelas mais decisivas, mais pontuais, mais importantes. Todos os dias, em média, eu e você tomamos por volta de 70 mil decisões. Agora, dado isso, nós precisamos entender que a pesquisa ela continua, e nós vamos entender que, baseado agora na cosmovisão, que é também um estudo dentro desse contexto, aqui eu espanto. Uma pessoa ela pode fazer por dia, em média, de 20 mil a 50 mil perguntas por dia. Olha para quem está do teu lado com carinho e fala: meu Deus, tudo isso? Eu e você, por dia, fazemos em média também de 20 a 50 mil perguntas. São questionamentos desde os mais simples aos mais absurdos. E aí, a pesquisa também destaca, e aqui eu finalizo os dados, que de 70 a 80% dessas, em média de 50 mil perguntas, Jonathan, de 70 a 80%, elas são baseadas através daquilo que eu e você vemos. Ou seja, quando eu olho, quando eu observo, quando eu vejo, através daquilo que eu vejo, isso desperta em mim interrogações, isso desperta em mim curiosidade, isso desperta em mim indagações. E dentro desse contexto, agora eu preciso olhar o texto. Por quê? Porque nós estamos diante agora de um homem. E o nome dele é Abacuque. Ele não é muito conhecido, mas ele é profeta, chamado por Deus. E ele vive no meio do povo de Judá. E o povo de Judá está distante do Senhor, está vivendo dias terríveis e difíceis. E esse homem, baseado nos dados que nós acabamos de observar, eu consigo
imaginar, se fosse hoje a expressão, nós diríamos, a mente de Abacuque está fritando. E eu não julgo Abacuque, por quê? Porque a minha e a sua não é diferente. Eu e você, com certeza, ao longo dessa semana, você tem se feito perguntas, você faz questionamentos, você tem muitas dúvidas do que fazer e como fazer, para onde caminhar, o que não deixar de lado e o que eu preciso deixar. Enfim, as perguntas fazem parte do contexto da minha e da sua vida. Mas a questão é, essas perguntas, elas são baseadas naquilo que os seus olhos estão vendo. E a primeira pergunta que Deus ministra no meu coração, e tem ministrado há algumas semanas, Rafa, é essa: o que os meus olhos estão vendo? Pergunta com carinho, vamos? Fala assim, ó, o que os teus olhos estão vendo? Por quê? Porque o que os seus olhos veem define os seus questionamentos, define as suas indagações, define as dúvidas do seu coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse domingo. Não importa quais são as dúvidas, há alguém disposto e disponível a ouvir. E mais do que ouvir, Ele tem respostas para mim e para você. Eu amo Deus, porque Deus, Ele não se importa com as indagações. Ele só precisa de alguém que tem coragem de perguntar. Ele precisa de alguém que se posicione para perguntar. Ele precisa de alguém que se mova em direção a um tempo com Ele, para fazer questionamentos pontuais a Ele. Agora, eu te pergunto, para quem você tem entregado as suas indagações? Talvez você tenha perguntado para a esposa, para o esposo, e isso é muito bom. Talvez você tenha perguntado para o filho e para a filha. Talvez você tenha perguntado para as pessoas ao seu redor. Talvez você tenha perguntado para o vizinho, para o amigo, para o chefe. Talvez o ano está acabando e você está dizendo o que fazer, como será 2025, qual será a visão que Deus tem a nosso respeito, o que eu vou viver, o que minha casa vai viver, que os negócios vão fluir. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós estamos na casa, Ele está na casa, e as respostas que você precisa, Ele tem para a sua vida e para a sua história. Só que, Zeninha, as respostas que nós precisamos nem sempre é a resposta que Deus quer nos dar, sabia? E a gente chama isso, a conta não fecha. Sabe, às vezes, eu e você vamos para o Senhor, e eu não sei se é só comigo, mas nem sempre Ele dá a resposta do jeito que eu queria. Tem mais alguém comigo na casa? É só eu, será? Porque a gente pergunta e Ele responde de outro jeito que a gente não esperava que Ele respondesse. E aqui não é diferente. E as perguntas de Abacuque, elas são pontuais, elas são perguntas dramáticas, elas são perguntas intrigantes. Ele vai começar o texto dizendo o seguinte, apagou não, mas está aqui. Ele diz o seguinte, versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu, e tu não me responderás? Tu não escutarás? Eu gritarei socorro, eu gritarei, em outra versão, violência, misericórdia, e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Ou seja, ver a iniquidade evoluindo lá fora. Ele está olhando para fora e ele está dizendo, olha, e o Senhor... Por que razão, versículo 2, me fazes ver a iniquidade, ver a vexação, e por que a destruição e a violência estão diante de mim? E também, eu vou ter que ir para lá. Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e conflitos que se levantam. Ou seja, ele está olhando para o contexto, ele está olhando para o cenário e ele está perguntando, Deus, até quando? Deus, por que desse jeito? Por que a iniquidade? Por que as coisas parecem que lá fora
flui melhor do que aqui comigo como profeta? Por que as coisas estão tão difíceis? Queridos, as indagações são pontuais, mas o que me chama a atenção está no versículo de número 5. Porque no versículo de número 5, o Senhor vai dar uma resposta, e é a primeira vez que Deus fala com Abacuque. Mas quando ele fala, ele não fala o que Abacuque quer ouvir. Ele não fala conforme Abacuque deseja. Muito pelo contrário, ele vai dizer: olhem para as nações, Abacuque, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês eu farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Deixa eu parafrasear para você entender. Abacuque está desesperado, Abacuque está aos pés do Senhor, fazendo perguntas, questionamentos, indagando o Senhor por várias questões. E aí o que me chama a atenção é que Deus diz para ele: olhe para as nações, olhe, levanta a sua cabeça e olhe a longe. Deus está dizendo, por quê? Porque ele estava olhando na ponta do nariz, ele estava olhando do lado, mas Deus disse: olha, você está vendo aqui agora, mas eu quero falar para você, olhe para as nações, porque o que eu estou fazendo na sua vida não é sobre você, não é só sobre a sua casa, não é só sobre a sua família, é sobre nações, gerações, é sobre uma igreja, é sobre um povo, é sobre questões pontuais. Eu sei o que eu estou fazendo, disse o Senhor. Abacuque, se fosse eu acrescentaria algo ainda. Talvez, humanamente falando, eu diria: onde o senhor está querendo chegar com tudo isso? Porque é assim que nós somos. Mas Abacuque, então, ele ouve essa resposta. O Senhor está dizendo: olha, para de olhar para o que está bem perto de você. Para de olhar para aquilo que seus olhos estão vendo. Sabe, queridos, uma coisa é um olhar e outra coisa é uma visão. Existe uma grande diferença e eu quero falar contigo a respeito disso a partir daqui. O que é um olhar? Um olhar, segundo o texto, se nós lermos na sua originalidade, um olhar é o ato físico de enxergar algo. Ou seja, você está sentado aí, você me vê aqui e você vê tudo à minha volta, mas você não pode ver além dessa parede. Eu olho para vocês e tudo que eu vejo é vocês. E se eu olhar pela porta, eu olho e vejo luzes lá no fundo, mas é só o que eu vejo. Porque isso, o olhar, trata-se de um olhar físico, um olhar natural, um olhar que alcança segundo aquilo que os meus olhos veem. Mas o que Deus está querendo direcionar a Abacuque vai muito além do que ele está vendo. E assim não é diferente na minha vida e na sua. Por quê? Porque Deus tem uma visão ao meu respeito, ao teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito do seu casamento, a respeito da vida dos seus filhos, a respeito dessa igreja, a respeito do evangelho, a respeito de São José do Rio Preto, do bairro que você mora, do trabalho que Ele te deu. Deus tem uma visão em tudo isso. O ponto é que a gente se prende no olhar. Daniel, então me explica o que é uma visão. Eu te explico. Para parafrasear, a visão é o seguinte: é a capacidade de enxergar além do visível. Fala com carinho para a pessoa aí do seu lado. Fala: é a capacidade de enxergar além do visível. Além do visível. O que Deus quer é dar a Abacuque uma visão. Mas para viver, para enxergar, para discernir, para simplesmente ter a visão, existem algumas coisas que precisavam acontecer antes. Tudo começou nas indagações. E a resposta, quando veio, não veio da forma que ele queria. Deus está dizendo: olha, eu tenho sim algo muito maior do que você imagina. Queridos, eu creio nessa palavra e nós estamos sim se esforçando para viver. Por quê? Porque eu não posso caminhar só por aquilo que os meus olhos estão vendo. Eu não quero caminhar só por aquilo que um dia eu vi. E para quem não conhece a minha história da Isa, nós passamos sim por questões muito difíceis na vida. E não é sobre ficar falando aqui das nossas mazelas, mas o Senhor nos viu na escuridão. Ele me viu no quarto escuro. Ele me viu quando eu não tinha nada. E Ele tinha uma visão ao nosso respeito. Então é Ele que faz. Mas aí, como que eu posso viver a visão do Senhor? Como que eu posso entender a visão? Como é que eu posso ver a visão? O texto continua.
E no capítulo 2, Abacuque agora entende que a coisa é um pouco diferente daquilo que ele achava que era. Queridos, 3 pontos eu quero destacar. Para mim eu não me delongar tanto, mas eu quero que você preste muita atenção nisso. A primeira coisa para que eu e você possamos não só ver, mas entender, discernir e viver a visão de Deus a nosso respeito. Trata-se de um lugar. Diga um lugar. Existe um lugar. Para que Deus se revele a mim e a você, Deus, eu já disse aqui outrora, mas eu quero introduzir a mensagem nesse contexto. Deus é geográfico. E existe um lugar onde eu e você precisamos estar. Para que Ele venha nos fazer entender qual é a visão dEle. Para que nós possamos viver o que Ele tem para a nossa vida. E o lugar é incrível. E eu amo o lugar. Porque nós estamos aqui em um novo lugar. Se existe um novo lugar, é porque Deus tem também uma nova visão. Deus tem também novas expectativas, novas experiências, novas questões, novas pessoas para chegar, pessoas para somar, novos projetos, novas questões que vão surgir na caminhada. Eu acredito que o novo de Deus é muito maior do que a gente imagina. Então o lugar é o lugar. O que é um lugar? O lugar é um espaço físico. Um espaço físico. Mas diferente de um lugar, existe também em um lugar um ambiente. E o que é um ambiente? Um ambiente nada mais é do que um lugar que foi preparado para que alguém viva uma experiência. Uma coisa é eu sair de casa e vir para cá na expectativa de vir para um lugar. Mas eu creio que, assim como eu saí de casa hoje, saí de São Paulo e vim para cá, eu tenho certeza que alguém veio para viver experiência. E experiência não se explica muitas vezes, se vive experiência. Eu não venho buscar, eu venho derramar, eu venho depositar, eu venho trazer. Eu quero crer que ainda hoje Deus tem sim experiências para mim e para você, para nossa casa e para os nossos dias. Mais do que um lugar, uma experiência precisa ser vivida. E sabe, o lugar que Abacuque se move a estar é o que chama a minha atenção. Porque ele diz o seguinte, em uma outra tradução vai dizer, eu me levantarei e eu me colocarei na torre de vigia. Para quem não conhece, na época, uma torre de vigia era um lugar assim mais alto, que ficava localizado nos muros das cidades e tinha vários aspectos importantes pelos quais se tinha uma torre de vigia. E eu anotei algumas delas. E é a seguinte, uma torre de vigia trazia proteção contra os inimigos, dava comunicação estratégica, trazia proteção das plantações, do olhar do vigia, armazenamento e refúgio, monitoramento de estradas, proteção das cidades. Ou seja, havia muitas coisas que eram vividas, experiências eram vividas pelo vigia, na torre de vigia. Só que ele está usando essa linguagem figurada, para quê? Para que eu e você entendesse que cada um de nós temos sim, e existe uma torre de vigia que me espera. Uma torre de vigia espera por mim e uma torre de vigia espera por você. Uma torre de vigia espera por mim e uma torre de vigia espera por você. Por quê? Porque na linguagem que ele está dizendo, eu me colocarei e eu esperarei, eu me posicionarei, eu irei para o Senhor até que Ele me responda. Eu tenho certeza que talvez você tenha indagações ainda para esse ano ou para o ano que vem, mas eu tenho sim algo que Deus tem trazido para o meu coração. Daniel, se coloque na torre de vigia. Na torre de vigia você ora, na torre de vigia você clama, na torre de vigia você se posiciona, na torre de vigia você busca, e quem se posiciona na torre de vigia tem respostas dos céus para viver. Tem experiência para se viver na torre de vigia. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você esteve lá? Daniel, qual é a minha torre de vigia? Pode ser o seu quarto.
Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que te vê no secreto, em público te recompensará. É isso que Abacuque está vivendo, sem saber que um dia Jesus diria isso. Eu te pergunto, como é que está você e a sua torre de vigia? Como é que está a sua vida de oração? Como é que estão os seus dias? Porque muitas vezes nós ficamos indagando por muitas questões. Nós falamos, meu Deus, nós estamos num novo espaço agora e a gente está vivendo essa experiência lá em São Paulo também. E a gente fala, nossa, e agora como é que vai ser? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Como é que vai ser? Vai pôr o fogo, vai pôr o ar, vai vir mais coisas. Isso é muito bom, a gente precisa. Mas como que a gente vai obter respostas? Da onde vai vir o recurso? Da onde virá as pessoas? Eu tenho certeza que talvez a gente está se perguntando tantas vezes. Mas eu tenho sim algo de Deus para nós. Deus tem respostas, mas Ele quer que eu e você estejamos em um lugar. E esse lugar é a minha e a sua torre de vigia. Para de perguntar para o vizinho, para de perguntar para as pessoas ao seu redor, para de questionar fulano, beltrano, ciclano, para de querer arrumar briga, fazendo a força do braço. Fala com carinho para a pessoa do seu lado, sobe para a torre de vigia. Fala com mais ânimo, fala assim, ó, sobe para a torre de vigia e ora. Aleluia. Lugar. A torre de vigia de Noé foi a arca. A torre de vigia de Elias, ele foi lá para a caverna. Maria estava em casa, mas o anjo a visitou e disse, eu tenho algo para fazer. Existe um lugar que você precisa estar. Existe um lugar em que você precisa estar. Qual é o lugar? Sabe por que muitas vezes nós ficamos em dúvida? Onde será que Deus quer que eu esteja? Como Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu viva? Qual é o trabalho? Qual é a casa? Qual é o carro que Ele quer que eu ande? Qual é a escola que as crianças precisam estudar? Qual é o formato? Qual é o espaço geográfico? Eu tenho sim. Eu preciso te dizer isso. Existe um lugar. E se você quer saber qual é, pergunta para o Senhor. Ele tem resposta. Se você não está satisfeito, talvez, com a sua casa, fala, Senhor, aonde está a casa que o Senhor tem para mim? Se você não está satisfeito, talvez, com o seu trabalho, diga, Senhor, aonde é o novo trabalho que o Senhor tem para mim? Qual é a nova porta que o Senhor vai abrir? Quais são as novidades que o Senhor tem para esses dias? Eu tenho certeza, Deus tem resposta. Deus não precisa de pessoas perfeitas, fazendo loucura às vezes, não. Ele só precisa de alguém disposto a estar aonde Ele quer que você esteja. Porque às vezes eu quero estar onde eu quero. E do meu jeito pode até dar certo, mas não vai fluir. Do meu jeito, na força do meu braço vai, mas talvez empaca, para. As coisas parecem que não avançam, mas com o Senhor, Ele é aquele que é fiel para prometer, mas é fiel para cumprir. Ele é aquele que é incomparável, o controle está nas mãos dEle. Então se você perder o controle, vai para a torre de vigia, porque Ele vai dizer qual é o lugar que Ele quer que você flua. Além de um lugar, existe uma posição. Diga lugar e diga posição. Mais importante que o lugar é a posição? Não. Tão importante quanto o lugar é a posição. Porque eu conheço muita gente, talvez você também conhece. Não olha para o lado agora para não constranger ninguém, mas existem pessoas que estão no lugar certo, mas está na posição errada. Conhece alguém assim? Não precisa falar. Não, tudo bem. O que é a posição? A posição é o lugar que Deus quer que você
Isso. É o lugar que Deus quer que você esteja, dentro do lugar que Ele te colocou. Você está comigo? Diga amém. A posição é o lugar que Deus quer que você esteja, dentro do lugar que Ele te plantou, que Ele te colocou. Eu estou no lugar certo, glória a Deus. Mas não é o bastante. Deixa eu decepcionar você. Às vezes nós estamos no lugar certo e nós estamos na posição errada. Aí nós fazemos, Deus, eu estou fazendo. Deus, eu tô indo. Deus, eu tô cansado já de tanto que eu estou fazendo. Mas Deus está dizendo hoje para você, analise se você está no lugar certo e está na posição certa. Porque se você está no lugar certo, na posição errada, você não vai viver a visão que Deus tem para a sua vida. E está assim de gente, no lugar certo, com a posição errada. Na posição errada. Como que eu vou saber, Daniel, qual é a posição que Deus tem para a minha vida? Existem várias formas. Mas uma delas, lógico, é na oração. E na outra, na sua liderança. Pergunta para eles onde eles precisam que você esteja. Porque se a sua liderança está aqui, é porque eles sabem como eles podem te ajudar a chegar na posição que Deus quer que você esteja, no lugar que você está plantado. Dá para dar um sorriso ou está ficando muito apertado? Sorri assim para a pessoa que está do seu lado, sorri lá. Existe uma posição. E aí a posição, nossa, vai apertar, mas vamos embora. A posição não é como eu quero. Existe um protocolo para que eu desenvolva-me na posição que Deus quer que eu viva. Entenda. Tem como eu dirigir no banco do carona? O nome disso é posição. Tem como eu pilotar no banco do passageiro lá atrás? Não tem como. Tem como eu conduzir algo se alguém está conduzindo no meu lugar? Não tem como. Agora entenda. Para ficar mais fácil, aqui a gente fecha. A minha casa e a sua é um lugar. E para o homem, Deus tem uma posição. E para a mulher, Deus tem uma posição. E para os filhos, Deus tem uma posição. Mas o que o inimigo vem fazendo? Ele não quebra a família no meio. Ele só muda as posições. Porque uma posição trocada é uma família que pode até aguentar um pouco. Mas você sabe o que acontece no final da história. Eu quero estar no lugar que Deus quer que eu esteja. E eu não posso deixar de estar na posição que Ele quer que eu esteja. Porque se eu deixar a minha posição, alguém entra nela. Se eu não me posiciono, se eu não assumo essa posição, alguém entra nela. E se alguém entra, a visão que era para mim não vem. E se a visão que era para mim não vem, Deus não cumpre o propósito dele na minha vida. Então nós não estamos falando só de um lugar ou só de uma posição. Nós estamos falando de um propósito que deixa de se cumprir simplesmente por causa de uma posição. Vou subir, tá ficando muito pesado. Diga com carinho, posição. Você nunca mais vai esquecer disso, porque eu tô apanhando essa palavra faz dias, no bom sentido, porque Deus corrige com carinho, com amor. Diga um lugar, uma posição. Mais uma. E aqui a gente fecha. Além do lugar e da posição, existe uma outra coisa. Mas deixa eu só parafrasear e finalizo aqui quanto ao texto que nós lemos. Abacuque, ele vai para o lugar, a torre de vigia. E qual era a posição que ele precisava estar na torre de vigia? Ele estava lá, mas ninguém podia saber que ele estava. Ele estava lá, mas como vigia, e o vigia da época, ele sabia da importância. Qual era a posição que ele ficava? Ele ficava abaixado.
Talvez na torre tinha só uma fresta. E ele olhava pela fresta. E a visão que ele tinha era uma visão diferenciada. Por quê? Porque enquanto ele vigia, ele também aguarda uma resposta. Ele aguarda uma direção. Ele espera qual é o propósito. Se os inimigos vierem, ele se posiciona. Se os inimigos vierem, ele desce. Ele fala com o exército. Ele fala com o responsável. Ele tem uma posição privilegiada. E ele sabe que essa posição vai impactar a sua vida, a sua visão e o seu propósito. Desmistifica da sua vida e da sua mente que você não vale nada e que você não é ninguém. Isso é só uma afirmação do inimigo para tentar parar você. Porque se você estiver no lugar certo e mal posicionado, mal posicionada, é o bastante. Então Abacuque, ele, como vigia, ele precisava se portar e estar na posição da maneira correta. E tão importante quanto o lugar e a posição é o posicionamento. Diga, posicionamento. Diga mais forte para você não esquecer. Posicionamento. Posicionamento. Se você for buscar no dicionário, você vai entender que a raiz da palavra posicionamento é postura. Fala com carinho, postura. Sabe o que é uma postura? É a forma que eu tenho que lidar e me portar dentro da posição que Deus me colocou, dentro do lugar que Ele me estabeleceu. Você conhece alguém que tem até lugar certo, posição certa e postura errada? Assim. Poxa, ele é incrível, ela é incrível. Eles estão no lugar que Deus deseja que eles fluam. Eles têm uma posição também que é uma posição que, poxa, é lindo de se ver. Eles fluem nessa posição, mas às vezes a postura não ajuda. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Cadê os motoristas? Levanta a mão aí, todo mundo que tem CNH e dirige. Vamos. Deixa eu te ver. Olha que lindo. Deixa eu te falar. Se você tem CNH, escuta isso aqui. Você tem um lugar para você usar CNH. Onde é? No teu carro, dentro do carro. A posição é o banco do motorista. E o posicionamento é o jeito que você dirige por aí, São José do Rio Preto e região. Postura. Porque tá assim de gente que tem o carro, o lugar é certo. Tá assim de gente que tem a CNH, a posição é certa, tá atrás do volante. Mas tá assim de gente que não tem postura, xinga todo mundo, sabe? Buzina pra todo mundo, faz um regaço no trânsito. Hã? Não dá seta. Para do lado e ora feio pra pessoa que tá do lado. Isso não é lugar, não é posição. Isso é só postura. A postura de um mau motorista. Olha que... Aí agora entenda. Tem gente que até tem uma casa. Tem gente que até é esposo, até pai, até mãe, até filho. Mas a postura dá vergonha. Nós vamos cear hoje, vocês estão sabendo, né? Isso não é só sobre carros. Eu tenho uma casa. Eu sou um esposo, eu sou um pai. Posição. Mas eu sou um péssimo pai. E não é o meu caso, graças a Deus. É postura. Eu sou um péssimo marido, é postura. Eu sou uma péssima esposa, postura. Eu sou mal educado, postura. Eu sou xarope no trânsito, postura.
Eu sou um filho desobediente, postura. Eu sou a minha família, postura. Eu sou alguém na igreja e alguém na escola, postura. Eu sou alguém na igreja e lá no trabalho eu dou aquele jeitinho, postura. Aqui eu dou o meu melhor, mas lá fora eu sou capaz de dar o meu pior, postura. É postura. Lugar, posição, posicionamento. Posicionamento de Abacuque me impressiona. Porque ele está dizendo, eu esperarei, confiantemente, postura. Alguém sabe em quem espera. Alguém sabe aonde está, para quem está e o que está disposto a viver. Eu preciso terminar. Sabe, queridos? O ponto é que Deus dá a ele, Velto, uma visão. Eu preciso tirar, tá acabando. Me ajuda aqui, irmão. Cuidado com você, mas tá aí no bolso, tá? Aqui, se cair. Já cai no altar, eu não posso nem recolher. Olha, Deus deu a ele, pra gente finalizar, uma visão. Diga para a pessoa que está do seu lado com muito carinho. Agora eu quero que você redobre a sua atenção, mas diga para ela não esquecer. Deus tem uma visão ao seu respeito. Olha para mim, a visão que Deus tem a seu respeito não é sobre o que os seus olhos estão vendo. Não é sobre as suas limitações, não é sobre aquilo que talvez tenta te parar no caminho, não é sobre essa vida frajuta que você está vivendo, sabe? Não é sobre as suas questões, os seus pensamentos, não. A visão do Senhor, ela vai além do que você imagina. Aquilo que os seus olhos não vê, Ele já viu. Aonde os seus pés não chegou, Ele já está lá. Aquilo que você acredita que talvez foi a última palavra do homem, Deus tem uma última palavra. Eu estou falando para você que você precisa e eu parar de olhar com os nossos olhos e perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a visão que o Senhor tem para mim? Deus deu a Abacuque uma visão. E sabe, aqui a gente precisa fechar. Fica de pé no seu lugar. O meu olhar e o teu olhar pode nos paralisar, mas a visão vai levar você para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Sabe, as pessoas podem até através do que estão olhando falar alguma coisa a teu respeito, mas só o Espírito Santo, só Deus tem uma visão ao teu respeito. As pessoas podem te dizer alguma coisa, mas só o Senhor pode dizer para você, na torre de vigia, no lugar de oração, no lugar onde você se prostra, você se rende, reconhece quem Ele é capaz de mostrar para você qual é a visão que Ele tem ao seu respeito. E alguém com uma visão, tudo muda. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você tiver uma visão, tudo muda. Com uma visão, tudo muda. Tudo muda. Olha que interessante. Abacuque 2:14. Esse homem, ele começa questionando. Ele começa arrebentado, olhando para o cenário ao seu redor. Olhando para as circunstâncias. Mas quando Deus dá a ele uma resposta, quando ele se posiciona, quando Deus entrega a ele uma visão, então o mesmo Abacuque, ele escreve Abacuque 2:14. Mas a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe o que ele está dizendo, parafraseando?
Os dias eram maus. Ele está questionando a Deus porque não está fácil. Muito pelo contrário, está difícil. Mas ele diz, quando Deus entrega a ele uma visão, o próprio Deus diz a ele, escreve a visão. Sabe o que você precisa fazer com as visões que Deus tem te dado? Com aquilo que Deus tem te confiado? Primeiro, você precisa escrever. Escreva o que Ele te deu. Escreva o que Ele tem te falado. Porque o que Ele te entrega no secreto, ninguém talvez vai te entregar lá em público. Talvez o que você ouve no secreto, você nunca vai ouvir em algum lugar. Mas se você ouvir, se você ver a visão de Deus ao teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito daquilo que Ele tem te confiado, a respeito dessa igreja, a respeito de como caminhar, o que fazer, como fazer, escreve a visão. E ele escreve a visão. E a indicação é, além de escrever, escreva para que as pessoas vejam. Por quê? Porque existem coisas que eu e você lá na minha casa, na nossa casa, nós veremos. Deus nos dará a visão. Existe uma visão a respeito do meu casamento. Existe uma visão a respeito da minha vida. Existe uma visão a respeito dos meus filhos. Existe uma visão a respeito da minha casa e da tua casa. Existe uma visão a respeito do seu trabalho. Existe uma visão a respeito dos negócios que Deus tem te confiado. Existe uma visão a respeito dessa casa, da igreja. Existe uma visão a respeito do ministério. Existe uma visão a respeito daquilo que Deus está fazendo nesses dias. E o texto é, escreve a visão. Escreve para que até aquele que correndo passa, olhe. Até aquele que correndo passa, leia. A gente pensa que foi o homem que inventou o outdoor. Foi Deus. Porque Deus está dizendo, até aquele que correndo passa, vê. Então coloca lá no quarto dos seus filhos. Se ela é menina, você coloca, você é linda, você é abençoada, você é próspera, você é filha amada, você é uma menina incrível, você vai prosperar, você vai avançar. E talvez no dia mal, ela vai passar correndo, mas ela vai parar e ver, meu Deus, quem escreveu? É um pai que tem a visão de Deus para sua filha, é uma mãe que tem a visão de Deus para sua casa. Entra no lugar que Deus quer que você esteja. Vai para a posição que Ele tem para a sua vida. E haja com uma postura que honre o nome dEle. No posicionamento que Ele tem para você e para a sua história. É tempo de um despertamento. É um tempo da gente parar de fazer pergunta e vir para a igreja só para questionar como vai ser. O ponto é, quem tem uma visão não vem para questionar, vem para dar respostas, vem para se posicionar, vem para avançar, vem para dizer, nós estamos indo e nós vamos, mesmo que alguém diga que não vamos. Por quê? Porque nós estamos baseados na visão do Senhor ao nosso respeito. Tá bom, Daniel? E agora? Abacuque, ele diz, olha, agora eu tenho uma visão. Eu estou no lugar, eu estou na posição e estou posicionado. E eu preciso reconhecer que não importa o que os meus olhos estão vendo, toda a terra será cheia da glória de Deus. Toda a terra será cheia da glória de Deus. A minha vida será cheia da glória. A minha casa será cheia da glória. A minha igreja será cheia da glória. A liderança que eu exerço será cheia da glória. Os lugares que o Senhor me levar serão cheios da glória de Deus. E aí o capítulo 3 inicia e eu preciso falar. Por quê? Porque agora ele tem a percepção do que Deus está fazendo. Ele está repleto da glória de Deus. E aí, o capítulo 3, ele começa dizendo, de joelhos, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva quer dizer, faz de novo o que o Senhor fez nos profetas do passado. Faz os milagres. Faz de novo, Senhor. E ele diz, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas ele diz também, se possível for, começa em mim. Porque eu quero que o Senhor comece em mim. Começa na minha vida, começa nos meus pensamentos, começa, Senhor, através da visão que o Senhor tem para mim, começa na minha casa, começa na vida da minha esposa, começa na vida dos meus filhos. Eu sei que o Senhor tem uma visão, então aviva-nos para a tua glória,
faz conforme o teu querer. E o homem que até então questionava, quando ele decorre o capítulo de número 3, ele continua no texto, e aí ele vai dizer nas suas últimas palavras: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei do Senhor. Para de fazer perguntas. Para de questionar. Para de indagar. Vai para a torre de vigia. E se Deus não te responder, a gente volta aqui e rasga a Bíblia. Não importa o que os seus olhos estão vendo. Todavia, é por Ele, é para Ele e é por causa dEle. Nós vamos nos esforçar, nós vamos nos gastar, nós vamos perder algumas coisas no meio do caminho. E não importa o que vai ficar. Velto, as coisas podem até ficar no caminho, mas o que importa é que a visão de Deus, o propósito de Deus, a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que tudo seja para Ele. E eu finalizo o maior exemplo de toda a história. Porque um dia em um lugar chamado Calvário, em uma posição chamada cruz, de braços abertos, e com uma postura de um cordeiro fiel, imaculado, Ele não desistiu de nós. Ele deu exemplo. E o que a gente vai fazer? É por causa dele. É para Ele, é por Ele. E não importa o que vão dizer, o que vai acontecer. Importa é que o propósito vai ser concretizado. Eu quero te convidar a gente finalizar, já que é uma noite tão especial, de uma forma também especial. E se você não puder, só se você mesmo não puder, mas é assim que eu tenho finalizado os últimos dias. Eu quero te convidar a gente finalizar assim, ó, na torre de vigia. Vamos juntos? Se você pode, é aqui, é nesse lugar. Se você quiser de frente mesmo, se tiver espaço aí na sua cadeira, de frente mesmo, como você está, dobre os seus joelhos. E eu quero te convidar, fala para Ele. Eu quero orar com você, Paizinho. Nós estamos na tua casa e nós estamos diante da mesa do Senhor. A mesa que dá sentido a toda a nossa história. Obrigado porque um dia o Senhor nos amou primeiro. O Senhor entregou o seu Filho, o único Filho, para no Calvário, em uma posição de cruz, com os braços abertos, sofreu até o fim, com uma postura de uma oferta imaculada, incomparável, imensurável. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que a comunidade ressuscitada está de joelhos. É por isso que a nossa casa está de pé. É por isso que o nosso casamento, Senhor, tem sido cuidado pelo Senhor. É por isso que os nossos filhos, Senhor, estão aqui. E não importa quais são as circunstâncias, não importa se alguém que nós desejávamos não está aqui nessa noite. O que importa é a visão do Senhor a respeito da nossa casa, da nossa vida e da nossa família. Então eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, aviva-nos para a tua glória. A nossa vida nunca mais será a mesma depois desse domingo. Senhor, revela-te a nós qual é o lugar que o Senhor deseja que nós estejamos, qual é a posição que o Senhor quer que nós estejamos, qual é a postura que o Senhor requer de nós. Paizinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, conduza-nos para a tua glória. Nós queremos encerrar nessa noite. Nós queremos viver o propósito do Senhor. E por causa do Senhor, nós queremos nos gastar. Nós queremos sim estar vivendo tudo o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode ainda de joelhos, faça essa oração. Vamos juntos. Importa que Senhor, nosso prazer está em Ti. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a Tua misericórdia? Quem virá? Ele Aramassori Omana. Dono dos meus dias, é Ele. É tudo pelo Senhor. Eu tendo tudo por amor, por alegria. Dono dos meus dias. Aleluia. Vai ficando de pé no seu lugar, vai, vai. Aleluia. Cada vez mais. Quem importa que ele eu não sou digno de me cantar. Eu caminho com a certeza de que viverá. Eu sou melhor. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo